Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e vamos falar hoje da lição de número 7, cujo título é O Senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre os demônios. Nós vamos observar nessa lição o poder de Jesus Cristo sobre o império das trevas. Primeiro vamos lembrar que Deus criou seres humanos e criou antes disso seres celestiais. Desses seres celestiais, a Bíblia fala sobre uma rebelião que ocorreu nos céus e que alguns desses seres celestiais foram afastados de Deus, que a Bíblia chama de espíritos caídos, espíritos imundos e também de demônios. Então, a primeira coisa que precisamos lembrar é que Deus não criou os demônios. Deus criou seres celestiais que eram seres livres, ou seja, eles tinham a capacidade de escolher também. Alguns deles escolheram o mal e então foram lançados da presença de Deus, e esses são os chamados espíritos imundos ou demônios. Esses espíritos imundos atuam na terra e eles causam perturbação nos homens ou até mesmo possessão, como em vários casos nós vamos observar. E no Novo Testamento há muitos casos relatados sobre espíritos imundos, tanto no ministério de Jesus Cristo, como também o apóstolo Paulo vai encontrar aí algumas situações, como por exemplo a jovem que adivinhava em Filipe, como por exemplo os filhos de Seva que tentaram expulsar o demônio de um homem. São situações em que demônios, espíritos imundos, estão agindo na vida de pessoas e conduzindo as ações dessas pessoas, e que há um confronto espiritual aí nesses casos. O que nós vamos perceber é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas. Logo, nós precisamos entender que não há dois reinos que estão lutando entre si. É que a ideia do dualismo persa nos levou a pensar, e muitos filmes e livros foram escritos querendo dar essa ideia de que existem dois reinos lutando, o reino do bem e o reino do mal, e que nós estamos todos torcendo para que o bem vença, mas morrendo de medo que o mal venha a vencer. E isso não é verdadeiro. Só existe um Senhor, só existe um excelso, só existe um soberano, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor de todas as coisas. Existe o império das trevas? Existe, mas é um reino que tem um ser ou muitos seres sob o comando de um deles, que são poderosos, mas que não possui senhorio e força capaz sequer de confrontar o reino de Jesus Cristo. Agostinho dizia que o diabo é o diabo de Deus, porque só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Vamos lembrar o caso de Jó. Deus permitiu a Satanás que fizesse com Jó alguma coisa, mas estabeleceu limites. Vamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo disse que o diabo pediu para se ir andar com Pedro e que Deus não permitiu, porque Jesus rogou ao Pai. Ou seja, ele não tem o poder de fazer o que ele quiser, quando quiser, com quem quiser, mas apenas aquilo que Deus permite que ele faça. Jesus Cristo é o único Senhor, o único soberano que domina sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o diabo e sobre os demônios. Nós vamos observar no ministério de Jesus que por diversas vezes ele confrontou-se com demônios e libertou aqueles que estavam possessos, dominados sobre eles. Como é o caso daquele jovem lunático que o diabo lançava no fogo, na água e queria matá-lo. Como é o caso daquela senhora que não vivia encurvada e não podia levantar-se, e vários outros. Mas talvez o caso mais destacado do encontro de Jesus foi com um jovem em Gadara, que a Bíblia chama de endemoniado gadareno. Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia, vai para o outro lado e lá encontra aquele jovem. O texto primeiro destaca a violência, que ele rompia as cadeias que lhe prendia,
Também fala sobre a ideia de que ele vivia nu, rasgava todas as roupas que punham sobre ele e que vivia pelos cemitérios e que tinha uma vida de isolamento. Jesus encontra-se com aquele homem, o demônio que está nele se chama legião, ou seja, era uma grande quantidade. Não sabemos dizer quantos eram, porque não sabemos quantos demônios são uma legião. Do exército romano, uma legião era 6.226 soldados, sendo 6.100 a pé e 126 a cavalo. Mas não sabemos se os demônios são organizados igual ao exército romano, então não dá para dizer quantos eram, mas sabemos que eram muitos. Jesus expulsa aqueles demônios que entram numa manada de porcos e precipitam-se no mar. E quando as pessoas da cidade chegam, encontra aquele homem vestido, sentado aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Que transformação radical! Ele não precisa de cadeias para estar ali, ele não rasga mais as suas roupas e nem é mais uma pessoa violenta. E as pessoas pedem que Jesus retire-se, assombrados pelo que viram, e Jesus não permite que aquele jovem o acompanhe, porque manda que ele vá para a sua cidade falar de Jesus para aquelas pessoas. Uma grande transformação que Jesus fez, libertando aquele homem, assim como ele tem poder sobre todos os demônios, e para libertar todos os cativos de Satanás, ele é o nosso libertador. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.